Vamos ver como é que a gente pode ilustrar essa situação de pontos colineares e pontos não colineares, usando para isso um software que eu acredito que deva já ser conhecido da maioria de vocês. Inclusive é o software que vai ser tema, né, do nosso webinário, que está marcado aí para o próximo sábado, que é o software GeoGebra. O software GeoGebra, ele é um software que inicialmente ele tinha sido construído, né, exatamente para o trabalho com geometria, mas hoje em dia o software ele já permite o trabalho aí com diversas áreas da matemática. Então, vamos lá para o GeoGebra. Aqui no GeoGebra, então, a gente pode observar o seguinte. Suponha que a gente tenha esse conjunto de pontos. Repara que aqui eu já estou utilizando aquela notação que eu comentei no início, em que os nossos pontos a gente vai estar denotando aí por letras latinas maiúsculas. Eu tenho esse conjunto de pontos e a questão é, será que esses pontos são colineares? Quando é que esses pontos são colineares? Se a gente traça uma reta, aqui por exemplo, passando pelos pontos A e B, a gente observa o seguinte, a gente observa que os pontos C e D, eles também estão situados sobre essa reta. Então, toda vez que os pontos estiverem situados sobre uma mesma reta, a gente diz que esses pontos são colineares. Vamos pegar aqui outros pontos, E, F, G e H, e a gente observa aqui, por exemplo, se eu traçar a reta que passa pelos pontos E e F, a gente pode observar que os pontos G e H, eles não estão sobre essa reta. Qualquer outra reta que a gente pegue, eu pego, por exemplo, a reta que passa pelos pontos E e G, aí a gente pode observar que o F e o H ficam fora. Enfim, esses pontos E, F, G e H, eles seriam pontos não colineares, porque são pontos que não estão sobre uma mesma reta. Ok? Então, basicamente, essa é a ideia de pontos colineares e pontos não colineares. Então, vamos voltar lá para o slide. Voltando aqui no slide, o próximo resultado seria, então, o primeiro teorema que a gente pode destacar aí no nosso curso. E esse primeiro teorema diz o seguinte, que duas retas distintas do plano possuem, no máximo, um ponto em comum. Então, a gente tem duas retas, tá? Essas duas retas só têm duas possibilidades. Ou elas têm um ponto em comum, ou então não teria nenhum ponto em comum. Para a gente justificar esse teorema, né, ou para a gente pensar na demonstração de como a gente poderia demonstrar esse resultado, tá? A ideia é justamente utilizar o axioma, primeiro axioma, o axioma 1.1. Vamos ver como que a gente poderia fazer a justificativa, né, ou a demonstração desse teorema. Então aqui a gente tem o teorema e qual seria a ideia para que a gente possa mostrar esse teorema? A gente vai fazer um tipo de justificativo ou de demonstração chamada de redução ao absurdo, né? O que seria isso? É um tipo de demonstração em que você supõe que o resultado do teorema não seja verdadeiro e com isso você acaba chegando a uma determinada contradição. Então, se o teorema está afirmando que tem no máximo um ponto em comum, o que a gente vai fazer? A gente vai supor que tenha mais de um ponto em comum. Então, se a gente tiver duas retas, né, digamos que a gente considere aí duas retas, né? Suponha que a gente tenha duas retas RS, retas distintas, tá? Retas distintas do plano. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou supor que essas retas elas se interceptam em mais de um ponto.
vou estar supondo que ela se intercepta em dois pontos A e B e A diferente de B. Então, repara, quando você faz essa hipótese, né, você está supondo que as retas se interceptam em dois pontos distintos, tá? Ao desenvolver o raciocínio aqui, em algum momento a gente vai ter que chegar em alguma contradição com a hipótese que a gente tinha anteriormente, das retas serem distintas. Bom, como é que a gente faz isso, né? É daí que vai entrar o primeiro axioma. Porque se as retas se interceptam em dois pontos, então significa que os pontos A e B estão sobre a reta R. Mas o axioma 1.1 me diz o seguinte: dados dois pontos distintos do plano, existe uma única reta que contém esses pontos. Então, os pontos A e B estão sobre a reta R. Então, a gente pode dizer que R gera, né? R dá origem à reta AB, de acordo com aquela notação que a gente tinha visto lá atrás, né? A gente denota a reta que passa por AB dessa forma. Então, R é igual à reta definida por A e B. Só que a reta S também tem essa mesma propriedade. Ou seja, a reta S também é uma reta que ela está definida pelos pontos A e B. Mas, voltando lá para o axioma diz que existe, né, uma única reta. Existe uma única reta que contém esses pontos. Então, pelo axioma 1.1, o que a gente vai obter, né? Não tem outro jeito, né? As retas R e S vão ter que ser as mesmas. O axioma diz que existe uma única reta que passa por esses dois pontos, tá? Só que isso gera uma contradição. Gera uma contradição por quê? Porque a gente estava supondo as retas R e S, ó, distintas, certo? Então, com isso, não tem outro jeito. Se você supor que as retas se interceptam em mais de um ponto, você vai chegar a uma contradição. Então, isso faz com que só pode haver uma interseção ou então nenhuma interseção. Então, essa seria a ideia para a gente justificar, né, para a gente demonstrar o teorema. Vamos voltar lá para o slide. Antes de passar para o próximo teorema, vamos apenas colocar aqui mais uma definição. E essa definição é justamente a situação em que ocorreu no teorema, né? Ou seja, quando as retas têm um ponto em comum. Quando duas retas elas têm um ponto em comum, a gente diz que elas são concorrentes. Então, dizer que as retas são concorrentes significa que elas se interceptam em um determinado ponto. Com essa definição, vamos passar agora então para o próximo teorema. O próximo teorema diz que, dada uma reta, sempre existem pontos que não lhe pertencem. Ou seja, né, esse teorema está dizendo o seguinte: se você tiver uma determinada reta, sempre você pode selecionar um ponto do plano que não pertence a essa reta. Vamos ver então como que a gente poderia justificar esse teorema, né? Qual é a ideia então desse teorema? Eu tenho aqui uma reta, suponho que a gente tem uma determinada reta, e o que o teorema está falando seria o seguinte: dada essa reta, sempre você consegue selecionar pontos que não pertencem a essa reta. Então, a justificativa desse teorema basicamente vai ser os axiomas 1.2 e 1.3. Ou seja, se a gente analisar o axioma 1.2, ele diz o seguinte: toda reta do plano possui pelo menos dois pontos distintos. Então, se a gente vier aqui nessa reta, digamos que chamar de R essa reta. De acordo com o axioma 1.2, essa reta aí, ela tem, por exemplo, os pontos A e B.
que estão sobre essa reta. Mas o axioma 1.3, ele afirma que o plano contém pelo menos 3 pontos distintos que não pertencem a uma mesma reta. Então, repara, eu já tinha 2 pontos, A e B. Esses 2 pontos estão sobre a reta R. E o terceiro axioma, ele diz que tem pelo menos 3 pontos distintos que não estão sobre uma mesma reta. Então, se a gente seleciona aí um terceiro ponto, o que esse axioma 1.3 está dizendo é justamente que você sempre consegue obter um terceiro ponto, ponto C aqui, e que esse ponto C não está nessa reta R. Então, basicamente, é essa a ideia. Você tem uma reta e sempre vai ter um ponto que está fora da reta. Tá? A existência, então, desse ponto que está fora dessa reta, basicamente, é dada pelos axiomas 1.2 e 1.3. Ok? Então, basicamente, essa seria a ideia para justificar esse teorema. Bom, pessoal, então, basicamente, esses foram os axiomas conhecidos como axiomas de incidência. E, então, a gente vai ficar por aqui hoje, parar essa videoaula por aqui, tá? Não esqueçam de responderem as listas de exercícios que vão sempre ser colocadas após as videoaulas, lá na plataforma Moodle. Ok? Então, até a próxima videoaula.